Fala pessoal, Diego Santiago aqui. Tá querendo criar o mesmo personagem em diferentes posições? Tipo essa imagem aqui? Ou essa outra imagem aqui? Então o vídeo de hoje é pra você. Papel e caneta na mão, bora pra ação. Bom pessoal, para esse tutorial a gente vai estar utilizando o Midjourney do Discord, tá? Eu não vou ensinar como vocês criam uma conta, porque é bem simples, só acessar o site, no caso do Midjourney, na parte direita, na parte de baixo vai ter Sign In, vai lá, coloca seu e-mail, faz seu cadastro, ele vai te redirecionar para o Discord, do Discord você cria uma conta também, tá? Assim que você criar uma conta no Discord, você vai fazer o seguinte, você pode criar um canal privado ou você pode usar o canal público que tá lá, tá? Também não vou ensinar isso porque já tem vídeo aqui no canal como a gente faz isso. Se você não sabe como utilizar, dá uma procuradinha aí, depois você volta aqui pro tutorial, tá pessoal? Bom, assim que você já tiver criado no seu canal ou tiver usado o canal público, você vai utilizar o seguinte comando. Você vai digitar Imagine. E assim que você digitar o Imagine, você vai inserir o seguinte prompt que está aparecendo aí na tela, que é o que a gente vai utilizar, mas lembrando, você pode usar um prompt diferente, tá? O que está aqui é só como exemplo. Duas coisas que eu preciso salientar aqui para vocês. Se vocês notarem nesse comando, a gente tem a descrição falando different angles, que no caso são diferentes ângulos, e a outra muito importante é character sheet, que ele vai praticamente fazer é como se fosse uma folha, e nessa folha vai ter um tanto de personagens. Sabe quando você, às vezes, não sei se vocês já tiveram experiência ou já viram isso, mas sabe quando você era criança, você tinha aquela cartela de adesivo que vinha com tanto de adesivo, às vezes de um boneco que você gostava, com tanto de formato, com tanto de ângulos diferentes, tanto de personagem? É basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai criar aqui uma folha com tanto de personagens, aliás, o mesmo personagem, mas em diferentes ângulos. E tem que ser nessa ordem, tá pessoal? Se você colocar character sheet e depois different angles, você não vai conseguir um resultado bacana. Então, muita atenção nisso. Bom, assim que a gente terminar de inserir o prompt, na frente do prompt a gente vai colocar um comando que é -- repeat. E a gente vai colocar 3. Por que a gente está fazendo isso? Quando a gente der Enter no nosso prompt, o Midjourney vai perguntar se a gente quer gerar aquele mesmo prompt 3 vezes. A gente vai clicar em Yes, e quando a gente clicar em Yes, ele vai usar esse prompt 3 vezes. Então, em vez de a gente ter um prompt gerando 4 imagens, a gente vai ter o mesmo prompt 3 vezes gerando 12 imagens. Então, dessa maneira, a gente vai ter mais imagens e a gente vai ter uma gama de opções melhor para a gente poder estar trabalhando, tá, pessoal? Assim que as imagens forem geradas, no caso essa é a minha primeira imagem, a gente vai dar uma olhadinha aqui na segunda, e essa é a nossa terceira imagem. Eu optei por usar a primeira imagem, tá? Então eu cliquei nela, não esquece de dar o upscale. Assim que a gente der o upscale na imagem, a gente vai trabalhar com variação, tá? Então a gente vai clicar na variação Strong e na variação Subtly. E dessa forma a gente vai ter a mesma imagem, mais variações da mesma imagem. Uma coisa muito importante que eu gostaria de salientar aqui, pessoal, é o seguinte. Tenta pegar imagens onde o personagem ele tem basicamente o mesmo tamanho. Ah, Diego, mas nessa imagem sua você não tem o mesmo tamanho. Tudo bem, eu tenho uma imagem grande, um personagem grande e 2 personagens pequenos, mas ele tem o mesmo tamanho. Se você pegar uma imagem que os personagens têm tamanhos diferentes, quando você for dar o zoom, não vai ficar bacana, tá, pessoal? Então, muita atenção nisso. Bom, criou uma variação aqui, eu vou dar o upscale na terceira imagem, que foi a que eu mais gostei. Como vocês podem ver, pessoal, agora nessa terceira imagem, todos os personagens ele tem basicamente o mesmo tamanho. Então, quando eu clico ali em Zoom, dá uma olhadinha no resultado que ele vai retornar pra gente. Olha aí, pessoal, a quarta imagem é o mesmo personagem, diferente ângulo, e ele basicamente tem o mesmo tamanho. Então, eu vou gerar aqui a upscale 4. E tá aí, pessoal, a gente conseguiu já o nosso primeiro personagem em diferentes tamanhos e a gente pode usar ele da maneira que a gente quiser, às vezes em diferentes narrativas. Então, fica a seu critério e utiliza aí da forma que você quiser. Bom, como a gente não vai utilizar somente esse personagem, a gente vai estar utilizando outros personagens, a gente vai utilizar o mesmo processo, tá? Então, vamos acessar aqui primeiro, vamos salvar essa nossa primeira imagem. E o processo que eu utilizei nessa primeira criação, a gente vai utilizar para a criação de outros personagens. Se você está gostando desse vídeo, por favor,
dá um curtir, se inscreve no canal e ativa as notificações. Dessa forma você vai saber todas as vezes que eu lançar um vídeo novo. Agora, bora voltar pro vídeo. Então o que acontece é o seguinte, para não deixar somente ela, vamos tentar criar aqui uma imagem que a gente englobe outros personagens e até mesmo uma cena só para dar um pouco mais de contexto para vocês, tá pessoal? Então aqui a gente vai criar um corgi, que seria basicamente o cachorro dela, tá? E o processo ele é basicamente o mesmo. Como eu disse, a gente vai digitar aqui o comando imagine, vai inserir o nosso prompt e no final do nosso prompt a gente vai usar aquele mesmo comando, repeat, repeat 3, repeat 3, enfim. E a gente vai clicar em yes. Ele vai fazer a geração ele vai executar os 3 prompts e aí tá o resultado, pessoal. No caso, esse é o resultado final, tá? Eu não vou mostrar todo o processo que eu fiz novamente. Esse é o processo final. Então, basicamente, o mesmo processo que eu utilizei para um personagem, você vai utilizando para outro e utiliza da forma que você quiser. Se quiser criar 1, 2, 3, 4 personagens, isso é com você. Agora a gente precisa criar uma cena, tá, pessoal? Como eles estão no espaço, eu basicamente criei uma imagem de fundo como se eles estivessem em um planeta. Então, essa é a imagem que eu vou escolher e agora a gente vai inserir os 2 personagens nessa imagem, tá? Bom, e para fazer a inserção desses personagens na imagem, a gente vai usar o Adobe Express, tá? É uma ferramenta útil, ela não é tão ilimitada, mas os recursos que a gente vai utilizar eles estão disponíveis de maneira gratuita, então fica tranquilo, basta você vir aqui no topo, do lado direito aqui em cima, inscreva-se, cria sua conta. Depois que você criar sua conta, a gente vai vir aqui, ó, recursos, e aqui a gente vai clicar em remover plano de fundo. Bom, aqui a gente vai fazer o upload de uma imagem, tá? Então o que acontece é o seguinte, a gente vai usar aquela primeira imagem nossa, que é a imagem da nossa astronauta, tá? A gente vai clicar aqui em personalizar, beleza, a gente já tem a nossa primeira imagem aqui. Deixa eu trazer ela um pouquinho aqui pro lado. E agora a gente vai carregar a nossa outra imagem, que é a imagem do nosso corgi, né, que é o cachorro. A gente vai clicar aqui em fotos e vai fazer o upload da foto, tá? E aqui, pessoal, a hora que a gente fizer o upload dessa foto, a gente vai clicar nela e vai vir aqui do lado direito e remover fundo. Ele vai fazer o mesmo processo da primeira imagem, tá? Então, a gente espera fazer a remoção do fundo. Beleza. Fez a remoção do fundo, a gente vai clicar aqui nesse Vzinho. Ótimo, perfeito. Obviamente, se você tiver algum outro programa como um Photoshop, você vai ter um resultado melhor. Mas como a gente não tem, como eu quero estar fazendo esse tutorial de uma maneira mais acessível possível, a gente vai estar utilizando essa ferramenta, tá? Bom, agora a gente vai inserir nossa imagem de fundo. Deixa eu abrir ela aqui. Assim que a gente salvar ela, a gente vai vir aqui, ó, escolher imagem, tá? Tá vendo que aqui é editar fundo? Então a gente vai fazer o upload da nossa foto. E beleza, pessoal. Já tá aqui nossa imagem de fundo. Bom, agora não tem como deixar essa imagem aqui, ela não vai fazer sentido. Então o que a gente pode fazer? Bom, a gente vai clicar nessa primeira imagem nossa. A gente vai clicar aqui, ó, aqui, ó, cortar e formar. A gente vai diminuir aqui e vai diminuir aqui, ó. E vai dar um enter. Ótimo. E aqui a gente vai aumentar a nossa imagem e vai fazer, vai virar ela de maneira horizontal para ficar dentro aqui da nossa imagem de fundo. E a gente vai repetir o mesmo processo aqui para o corgi, tá? Deixa eu ver qual que a gente pode utilizar aqui. Acho que eu vou utilizar esse aqui. Deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho, só para ficar mais fácil o meu corte. Vou vir aqui cortar e formar. Fechou, vou dar um enter e vou aumentar ele aqui. Vou deixar ele virado horizontal para dar a impressão que ele está brincando com ela. E basicamente isso, pessoal. Vocês podem vir depois aqui baixar a imagem e fica a seu critério. Use diferentes imagens de fundos, use diferentes personagens. Esse aqui eu só estou criando como um exemplo para vocês estarem utilizando, tá? Obviamente não ficou da maneira que eu queria. Se você tiver algum outro programa com mais recursos, você pode até ter um efeito diferente, como vocês podem ver aqui, ó. Você pode criar um efeito de sombra, você pode estar fazendo o corgi flutuar. Só que eu não vou tão a fundo porque o Photoshop ele requer um pouco de conhecimento. Então aqui eu estou imaginando que vocês têm aí um conhecimento básico, mas a estrutura basicamente é essa. Utilize da forma que você quiser.
Pessoal, vou ficando por aqui, pelo vídeo de hoje é isso. Agradeço muito a você que ficou até o final. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Fortalece aí, que dessa forma você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fique com Deus e tchau!